Deus nos tem chamado para uma mudança, e esta não é assim uma simplesmente mudança, uma simples mudança, mas é, na verdade, uma mudança radical de vida. Todas as pessoas precisam querer esta mudança. Deus ele chama, porém a escolha é nossa. Vamos fazer uma reflexão sobre o assunto. Vem comigo. O texto base que nós temos para a nossa reflexão está aqui em Ruth, capítulo 1, versículos 14 a 16. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então nós vemos aqui que há uma escolha, é uma decisão muito séria da parte de Ruth para agora se tornar não simplesmente mais uma pessoa na terra, mas sim uma ancestral de Cristo, uma pessoa que vai participar diretamente da genealogia de Cristo. Mateus capítulo 1, verso de número 5, nós vemos nessa genealogia que aparece Ruth ali, né? Então nós vemos aqui esta decisão de Ruth, de primeiro, se tornar parte do povo de Deus. Segundo, de tomar Deus agora também como Deus pessoal da sua vida. Porque ela diz assim, aqui no final do verso 16, o teu povo é o meu povo. Então ela está abraçando a causa do povo de Deus. Mas depois ela diz, o teu Deus é o meu Deus. Então ela está abraçando Deus. Então na antiga aliança, a pessoa para se converter ao Deus de Israel era justamente formar esta aliança com ele. E nós vemos aqui que Ruth, ela forma essa aliança com Deus, abraçando a causa de Deus, que é o povo do Senhor, e abraçando pessoalmente Deus, o tomando como seu Deus pessoal. Então, para que haja uma mudança radical de vida, com certeza a mente de Ruth ponderou em alguns pontos, em alguns assuntos, e ela viu que o melhor era estar indo para onde Noemi estava indo, e ela foi junto e abraçou a causa. E isso nós precisamos fazer para que haja uma mudança radical de vida. Se não houver decisões, se não houver passos a serem dados, nós nunca vamos ter esta mudança radical de vida. Muito pelo contrário. Mas eu entendo que esta mudança começa na nossa mente, nos nossos pensamentos. Romanos 12:2 diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o texto é muito claro em dizer que nós não podemos nos apegar com a nossa mente a este mundo, aos padrões que esse mundo ele segue, ele serve, ele anda. Muito pelo contrário, nós temos que agora ter uma mente renovada para que possamos sim experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então eu entendo que se as pessoas quiserem ter assim uma mudança nas suas vidas, a mente delas precisa mudar, porque a mente ela vai dirigir o corpo, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para a dianteira, ou para a retaguarda, enfim. Então nós vemos aqui esta orientação do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, dizendo, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo. Comentário bíblico, este século significa este mundo, no sentido de sistemas de valores e ideias. Então, quando nós estamos com a mente neste mundo, neste presente século, os costumes, os valores, as ideias são as mesmas. Quando nós fazemos a mesma decisão que fez Ruth, de abraçar a causa de Deus, que é o povo de Deus, e ter uma comunhão com Ele, ter uma intimidade com Ele, e ter uma renovação de aliança com Ele, é claro, as ideias do mundo já não vai mais estar nos servindo. Devemos viver neste mundo, mas na verdade não podemos assumir a sua forma. Então isso é muito sério, né? Quantas pessoas estão ainda dentro da igreja, mas com a mente voltada aos valores e às ideias do mundo? Então nós temos que mudar a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, para que tenhamos aí uma vida que agrade a Deus. Os cristãos têm este chamado, não se conformem com este século. Não temos que estar de acordo com a conduta e costumes deste mundo, que em geral são egocêntricos e frequentemente corruptos. Então nós vemos aí
o egocentrismo, o eu no centro, ao invés da pessoa bendita de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, serem o centro das nossas atenções, dos nossos serviços, né? Muitas vezes nós queremos trazer para nós, isso fala do sistema do mundo que é egocêntrico, é egoísta, né? É egolátrico, a pessoa adora ela mesma, né? Então nós temos que mudar isso, mas isso só vai acontecer se a nossa mente ela for renovada, se nós buscarmos este renovo da nossa mente. E outra coisa, o sistema do mundo ele é corrupto, a corrupção moral, a corrupção religiosa, a corrupção financeira, enfim, a corrupção interna das pessoas, né? Os seus sentimentos, pensamentos, as suas buscas, enfim, tudo isso fala de um sistema que não serve a Deus, mas serve a Satanás. Na verdade, o mundo está no maligno servindo aos propósitos dele. Muitos cristãos dizem sabiamente que a conduta mundana está muito extraviada. Nosso rechaço a fazer parte do mundo, entretanto, deve ir mais além do nível de conduta e costumes. Ou seja, nós não precisamos simplesmente ou somente com condutas e costumes, muito pelo contrário, as nossas decisões e as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso foco precisa ser totalmente diferenciado. Deve estar firmemente enraizado em nossas mentes. Transforme-se por meio da renovação do seu entendimento. Quando nós temos esse pensamento de termos uma mente renovada e de estarmos buscando em Deus, na palavra do Senhor, no poder do Espírito Santo, no sangue de Jesus Cristo, então nós vamos ter e alcançar esta mente renovada, esta mente transformada. É possível evitar muitos dos costumes mundanos sem deixar de ser orgulhosos, ambiciosos, egoístas, obstinados e arrogantes. Então algumas pessoas elas podem até evitar alguns costumes, porém elas vão continuar sendo orgulhosas, ambiciosas, corruptas, enfim. Então não basta simplesmente evitar, nós temos que ter totalmente aí uma mudança. Somente quando o Espírito Santo renova, reeduca e reorienta a nossa mente, somos, na verdade, transformados. Então, não tem como nós vivermos aí uma mudança radical de vida sem a ação do Espírito Santo, né, na nossa própria vida, na nossa própria mente. É o Espírito Santo que vai trazer esta mudança, este renovo para as nossas vidas e nós vamos trilhar uma nova caminhada, seguindo agora de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com os projetos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, mediante o poder do Espírito Santo. Colossenses 1, do 21 ao 23. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então nós vemos que lá atrás, antes de nos convertermos a Cristo, nós éramos inimigos de Deus e estávamos separados dele de acordo com a nossa mente que não servia, uma mente que ainda era retrógrada e era uma mente que não estava de acordo com aquilo que Deus estabelece. 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação. Agora o versículo 23, eu acredito que seja um versículo chave, um versículo interessante para que nós venhamos ter esta mudança radical de vida. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Então não é somente uma experiência inicial, precisa-se de uma caminhada. Precisamos estar de forma contínua alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do que eu, Paulo, me tornei ministro. Então, nós vamos agora andar de acordo com aquilo que estabelece o Evangelho de Cristo, para que tenhamos a nossa mente renovada e possamos agradar a Deus e possamos fazer a diferença como luz em meio às trevas. Então, nós temos que ter essa mudança, mas para isso precisamos ter aí um alicerce contínuo e firme na presença de Deus por intermédio da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 8 ao 9. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir
ao Deus vivo e verdadeiro. Isto é mudança radical de vida, deixando de servir aos ídolos para servir agora ao Deus vivo e verdadeiro. E mais, e não somente isso. Se em Colossenses 1:23 nós vemos que precisamos continuar alicerçados na fé, os Tessalonicenses entenderam isso, e quando eles abraçam a fé na palavra de Deus, a fé em Cristo, eles começam agora a propagar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e as pessoas ao redor, as pessoas, as multidões, as nações até mesmo, povos, começam agora a ver a diferença na vida dos Tessalonicenses. Então, se lá atrás eles estavam adorando a ídolos, a deuses pagãos, ídolos mortos, agora eles assumem este compromisso com Deus. Eles abraçam a causa de Deus e as pessoas agora começam a testificar da fé dos Tessalonicenses. Isso é uma mudança de vida. E nós precisamos ter essa mudança de vida para que as pessoas também vejam e para que as pessoas copiem esta mudança para as suas próprias vidas também. Isso vai fazer com que o Evangelho caminhe de uma forma muito poderosa, muito progressiva e venha abranger a vida das pessoas. Nós precisamos desta mudança nas nossas vidas. Comentário bíblico. Todos nós devíamos responder às boas novas como fizeram os crentes de Tessalônica. Nos voltar para Deus, servir a Deus e esperar pela volta de seu Filho Jesus Cristo. É o exemplo que nós temos que seguir. É a mudança que Deus espera na vida das pessoas. Não somente sair do lamaçal do pecado, mas principalmente aguardar a volta iminente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deveríamos nos voltar do pecado para Deus, porque Cristo deve julgar a terra, então nós temos que fazer isso. Da mesma forma como os Tessalonicenses saíram do lamaçal do pecado, se voltaram para Deus por intermédio de Cristo, porque haverá um juízo da parte de Deus para todos aqueles que não se arrependerem. Nós precisamos fazer da mesma forma que os Tessalonicenses, nos voltarmos para Deus, porquanto daqui a pouco haverá o julgamento das obras, da conduta, das escolhas. Então, se nós voltarmos lá atrás, nós vemos que esta mulher Ruth, ela fez a melhor escolha que alguém já pode fazer, é abandonar uma vida de trevas, uma vida de derrota, eu posso dizer assim, porque sem Deus é só derrota, não tem mais o que dizer, sem Deus é só derrota. Então nós vemos que esta mulher Ruth faz essa escolha, e agora nós vemos na nova aliança também os Tessalonicenses fazendo esta aliança, saindo, abandonando as trevas e voltando para Deus por intermédio de Cristo. Deveríamos ser fervorosos em nosso serviço, porque dispomos de pouco tempo antes de Cristo voltar. Então os Tessalonicenses, depois que abraçaram a fé, começaram a pregar, começaram a viver uma nova vida, começaram até mesmo a incentivar outras pessoas, porque a fé em Cristo faz isso, começa a incentivar pessoas aonde quer que nós cheguemos a também abandonar as trevas e se voltar para Deus por intermédio de Cristo. Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Então esta escolha por parte dos Tessalonicenses nos remete também lá nesse mesmo cenário onde eles abandonam a fé na idolatria, nos ídolos pagãos, nas estátuas de imagem, de escultura, e se voltam para o único Deus vivo e verdadeiro. E nós deveríamos fazer isso e mais, sermos fervorosos no serviço. Então não é simplesmente vir para a igreja, mas é vir para a igreja, assumir um compromisso com Cristo e assumir agora trabalhar em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Devíamos estar preparados para a volta de Cristo, porque não sabemos quando virá. E eu finalizo aqui. Jesus está voltando, mas se não houver uma mudança radical de vida em nós, se Jesus voltar sem essa mudança, a gente fica. Então, esta é minha palavra para a tua vida. Tenha em mente que você precisa mudar. Tenha em mente que a sua mente precisa ser renovada pelo poder do Espírito Santo. Somente assim nós vamos poder servir a Deus através de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai dar o testemunho de Cristo que nós precisamos, e nós vamos servir a Deus com sinceridade, com integridade, com honestidade, e é claro, as pessoas ao nosso redor vão ver a diferença. E esta é a minha palavra para a tua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus.